No livro de Deuteronômio, capítulo 6, pouco antes de chegarem à terra prometida, vemos Moisés rememorando aos filhos de Israel os muitos ensinamentos do Senhor, os quais deveriam ser observados por eles e ensinados às futuras gerações quando entrassem na posse da nova terra. Apresenta os mandamentos, estatutos e preceitos que Deus mandou fossem cumpridos para que a sua vida fosse longa e tudo corresse bem. Já inicia o versículo 1 dizendo: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A partir do versículo 3, alerta para que ouçam bem o que ele está ensinando, e que atentem para cumprir os mandamentos do Senhor, enumerando-os a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A partir do versículo 10, diz que o Senhor está entregando a eles cidades grandes e boas que eles não edificaram e que habitarão em casas cheias de tudo o que é bom que eles não encheram, além de receberem poços que não cavaram e vinhais e olivais que não plantaram. Mas os avisa para não se esquecerem que tudo foi dado pelo Senhor quando estiverem na posse e no gozo dessas coisas. A partir do versículo 13, rememora a necessidade de que mantivessem temor a Deus, que somente servissem a Ele e que guardassem de seguir outros deuses, porque o Senhor é Deus zeloso. E os admoesta acerca disso, para que a ira de Deus não se acendesse contra eles e os destruíssem da face da terra. Os aconselha a não murmurarem contra Deus e a não tentá-lo, como ocorreu no deserto, acrescentando no verso 18: Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Instrui o povo sobre a necessidade de repassar esses ensinamentos aos seus filhos, de contar a eles que eram escravos no Egito, mas que o Senhor os resgatara com mão poderosa, realizando sinais e maravilhas, e que o próprio Deus ordenou que os seus estatutos fossem ensinados e observados pelas gerações futuras para resguardar-lhes a vida, como tem feito até hoje. É impressionante como a palavra de Deus é viva, atual e pertinente. Esses escritos são muito antigos, mas os ensinamentos que Moisés está relembrando aos filhos de Israel são tão adequados para esse tempo presente que é como se Deus estivesse falando conosco agora. É o Senhor nos dizendo hoje que Ele é o mesmo Deus da época dos nossos pais no deserto e que Ele nunca muda. É um Deus poderoso, cuidadoso, zeloso, que quer receber o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa adoração em reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, do seu amor, dos seus sinais e maravilhas e de tudo quanto tem feito a nosso favor. Ele está rememorando agora a nossa total dependência dele, que tudo o que nós temos e somos veio das suas mãos, que é ele que cuida de nós, das nossas coisas, e que provê todas as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Nos diz que Ele é Deus, o nosso único, suficiente e exclusivo Senhor, que não abre mão de sua honra e não aceita dividi-la com ninguém. Nos orienta a ensinar esses preceitos aos nossos filhos para que a nossa descendência o reconheça como Senhor.
e nos exorta a guardar temor dele, deixando-nos o alerta para que, estando nós fartos e em lugar seguro, não esqueçamos de quem ele é e não venhamos a nos envolver com outros deuses. Que palavra maravilhosa é essa que o Senhor nos traz! Olhemos para a nossa vida e peçamos ao Espírito Santo que examine e nos esclareça sobre todas as coisas, que nos mostre se não estamos nós seguindo esse caminho corrompido de autossuficiência e sem comprometimento do qual o Pai nos alertou. Que Ele nos convença da justiça, do pecado e do juízo, que a sua graça nos capacite para o arrependimento eficaz e nos conduza à conversão desse procedimento. Que o amor de Cristo Jesus penetre em nós e nos lave do egoísmo, do orgulho, da vaidade e da autossuficiência. Que abra o nosso coração para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que coloque em nós sede pela palavra e pela presença de Deus, e que nos dê a graça de reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o risco de irmos nos distanciando do Senhor é grande e ele é real. É preciso que nos acheguemos ao Senhor, que busquemos o seu conselho, a sua voz e a sua direção, que sintamos prazer na presença de Deus, que ouçamos a sua palavra, que ela seja agradável aos nossos ouvidos, que alcance o nosso coração e que nos renove por inteiro. Não podemos nos esquecer de quem é Deus e de tudo o que Ele nos tem feito. Contemos aos nossos filhos e aos nossos queridos sobre os seus grandes feitos. Vamos ler com eles a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a base da nossa fé. Falemos sobre o infinito amor de Deus, sobre as suas maravilhas, sobre o seu soberano poder e das suas grandezas, de como capacitou Moisés para livrar o seu povo escolhido da escravidão no Egito e de como os conduziu para ficarem a salvo em uma terra boa. Que Moisés apontava para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Verbo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Que ele viveu na terra como homem, ensinou o amor, pregou o arrependimento dos pecados e foi perseguido pelos religiosos e poderosos da época. Que ele morreu na cruz como oferta para cobrir as nossas culpas. Que com sua morte nos livrou do pecado e da morte eterna, concedendo-nos a graça da salvação. Que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, tendo subido ao céu, onde se encontra sentado à direita do Pai. Adoremos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Proclamemos as suas maravilhas e guardemos o temor de Deus para que tudo nos vá bem e para que Ele prolongue os nossos dias. Louvemos o seu santo nome. Amém.